Tudo bem com vocês, pessoal? Eu sou Dalto Silveira, designer, e hoje eu vou falar para vocês da importância de um briefing bem feito. Qual a diferença de um briefing bem feito para um briefing mal feito? Se você costuma fazer muitos ajustes nos seus trabalhos depois que você entrega para o seu cliente, isso pode ser um sintoma de um briefing mal feito. Já vai deixando seu like aí embaixo para poder me dar aquela força aqui no canal. Seus comentários com as suas dúvidas são sempre bem-vindas e vamos discutir sobre esse assunto. Em 90% dos casos de que você termina um projeto e manda para o seu cliente e o seu cliente não fica satisfeito com o seu projeto, a culpa é do briefing. Normalmente o briefing está mal feito, ou incompleto, ou inconclusivo. Sendo assim, um briefing bem feito pode economizar aí um bom tempo e dor de cabeça de ficar refazendo coisa que você já fez para os seus clientes. Vou dar um exemplo para vocês. Eu entreguei na última semana 2 identidades visuais e um site. Eu não tive que fazer nem um retrabalho. Minto. Eu tive que fazer uma troca de orientação de uma aplicação em um crachá, mas isso aí não tem nada a ver. O problema não era com o design, era só com o formato. O cliente queria na vertical e eu fiz para ele na horizontal. Mas, vamos lá. Esse tempo de experiência que eu tenho como designer me deixou esperto com esse briefing. E eu vou dizer realmente para vocês quais são os elementos que eu considero elementos chaves que tem que ter num briefing. O básico, né? Todo briefing de criação para criativos. Na minha concepção, você tem que saber tudo o que você puder sobre o cliente. Eu sei que tem cliente que não dá tempo de você absorver tudo, que o cliente não tem tempo, que a reunião é rápida, que às vezes o cliente quer resolver em 15 minutos. Eu entendo tudo isso. E você precisa ganhar dinheiro, e você quer o cliente é dinâmico. Só que é importante também você explicar para o cliente que aquele pequeno tempo a mais que vocês vão gastar ali naquele processo de briefing pode resultar em um acerto no que ele quer de primeira, economizando o seu tempo e o tempo de aprovação dele. Então, gente, você tem que ir pelo básico, né? Nome da empresa, se você não for fazer o name da empresa, tamanho da empresa, tipo de projeto, né? O que o cara vai querer, logicamente, qual produto que o cliente vende, qual a imagem do produto no mercado, quais as principais características que esse produto tem, o que diferencia o produto do seu cliente do produto do concorrente dele, se esse produto tem alguma influência na cultura da cidade, que a fábrica, no caso se for uma fábrica ou uma prestação de serviço, está inserida, se tem um valor cultural diferenciado, enfim. Feito o recolhimento desses dados, você tem que pesquisar o mercado desse cliente. Você tem que saber qual a participação desse produto no mercado, qual a evolução desse mercado, se esse mercado está numa alta, se esse mercado está numa baixa, se ele está no meio, se ele está estabilizado, lateralizado, enfim, você tem que saber essas coisas. E claro, tem que saber qual o mercado-alvo. Você tem que conhecer o target. Você tem que conhecer muito bem o target. Às vezes você tem que conhecer o target até melhor do que seu cliente. Porque às vezes seu cliente acha que conhece o target, mas na verdade todos os produtos da empresa dele, ou boa parte, são feitas porque ele gosta daquele jeito e não porque o público dele gosta daquele jeito. Sim, isso existe. E não é toda empresa que vai falir fazendo esse tipo de coisa. Não rapidamente. Então tem que saber quem é esse target, o lugar de compra dos consumidores, os principais concorrentes. Também é importantíssimo saber, principalmente se os concorrentes forem melhores do que seu cliente, ou maiores, ou tiverem mais receita. Por isso é importante saber dessas informações. Você também precisa saber dos pontos positivos e negativos dos seus concorrentes, para poder fortalecer os pontos positivos do seu cliente em detrimento do concorrente dele. Conhecer também o material gráfico, as propagandas, a linguagem visual que o seu concorrente vai ter, também é fundamental para você saber o que é bem aceito naquele mercado. Quais as necessidades aquele produto tem que satisfazer, o que ele quer comunicar, qual o objetivo da comunicação que o seu cliente quer do produto dele. Isso tudo é fundamental. Você tem que saber o cronograma do projeto, em quanto tempo vai ser entregue, qual a condição, se tem alguma restrição de tempo.
Quantidade de peças, especifique a quantidade de peças. Vai ser um envelope, envelope saco, envelope carta, cartão, PIV básico, PIV completo, PIV intermediário. Você também tem que conhecer as preferências pessoais do seu cliente. Eu sei que a máxima válida é que você deve fazer a marca, o design da empresa, do site da empresa para o público-alvo, mas você precisa saber a preferência do seu cliente, porque sim, se o seu cliente odiar vermelho e você colocar vermelho, muito vermelho no site dele, por mais que você diga que para o seu cliente que vermelho é uma cor adequada para o projeto dele, você está correndo o risco dele rejeitar o seu projeto. Então, ou seja, você pode buscar uma alternativa que não seja vermelho, que também funcione, que a psicologia das cores se alinhe. Inclusive eu tenho um vídeo sobre psicologia das cores, eu vou botar no card para vocês. Você precisa saber tudo isso, preferência de formato, tamanho, tudo. Outra coisa fundamental que tem que ser discutido ainda na etapa do briefing, na verdade tem que ser discutido na etapa do orçamento, que é o primeiro contato que o cliente vai ter. Qual a verba disponível para execução do projeto? Qual o prazo de entrega? Possui algum tipo de urgência? Porque se houver algum tipo de urgência, você tem que cobrar por isso. É uma taxa de urgência. Essas olheiras aqui que eu tô é porque um cliente me pediu para fazer um serviço que eu peço 20 dias em 7. Dá para fazer. Eu vou colocar um monte de outros projetos que eu tenho para trás para poder fazer o projeto dele. E isso, logicamente, tem um custo. E esse custo tem que ser repassado, porque senão você só se desgasta e não é lucrativo. Você trabalha e no final você não vê retorno. Outra coisa, qualquer informação adicional que você julgue importante, você tem que recolher. Como fazer? Qual o formato de briefing? Eu comecei, quando eu estava na faculdade, a fazer no papel. Eu anotava no papel mesmo, mão, papel. Só que aí começou a ficar muito desgastante, eu não gosto tanto de escrever, a minha letra é feia. Aí eu comecei a anotar num arquivo do Word, um questionário que eu fiz, um modelozinho no Word, e ficava lá respondendo no modelozinho as perguntas que eu tinha lá listadas para o cliente e deixava, logicamente, uns campos adicionais para caso eu precisasse. Hoje em dia, eu acho que o melhor estilo de briefing que tem é você fazer um formulário no Google Docs da vida aí, e daí você vai preenchendo para cada cliente, você preenche os campos e clica em enviar, e aí ele gera um arquivo para você lá no seu Drive. Eu acho que esse é o método hoje assim mais legal, mais fácil de você criar o briefing, é o método que eu uso hoje em dia. Eu acho que eu vou compartilhar com vocês um modelo de briefing que eu tenho aqui para logo, site, para vocês darem uma olhadinha. A única coisa que eu vou pedir é que vocês se cadastrem com o e-mail de vocês, no link que eu vou colocar aí embaixo. E aí vocês peguem o arquivo e usem e editem como bem quiser. Então é isso, pessoal. Esse foi o meu vídeo. Se você gostou, deixa o like, comenta. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.